Graça e paz sobre a tua vida. Vamos lá. Aberta a entrada para o Santo dos Santos. Já pensamos sobre isso? Na morte de Jesus na cruz, quando ele entregou o seu espírito, houve terremoto, tudo, e o véu rasgou de alto a baixo. Foi quando a entrada para o Santo dos Santos. Isso está lá em Mateus 27, 51 e 52. Diz assim: Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. O que nós precisamos compreender é que com a morte de Cristo, com sua morte na cruz, o acesso ao Pai, a presença do Pai estava aberta e liberada a todos aqueles que se submetessem a esse entendimento, a essa obra que Cristo realizou na cruz em nosso favor. Tendo sido feito pelo Pai o Salvador, o Senhor sobre todas as coisas, devemos a Ele nos submetermos. E ao nos submetermos, pela sua obra na cruz, pelo derramar do seu sangue, temos acesso à sua presença, acesso à presença do Pai. Não porque fizemos algo, não porque merecemos, mas a oferta de Cristo é que nos coloca lá. A expressão de amor que Ele revela por nós, se oferecendo, fazendo este sacrifício, padecendo, sendo abandonado pelo Pai, para que nós pudéssemos ser reconciliados. O Pai nos amou tanto, que deu o seu Filho para que nós pudéssemos, crendo nele, sermos reconciliados. Vivemos a vida na presença de Deus, recebemos da vida de Deus. E nós precisamos entender que essa é a natureza do Pai, é isso que Ele fez por nós e é isso que Cristo, seu Filho, fez por nós. Ele veio para nos ensinar a sermos modelo, a sermos exemplo, a sermos testemunhas vivas do Deus vivo. De termos conhecido, agora podemos experimentar a mesma oferta que Cristo fez, fazermos em favor das pessoas. É isso que a gente precisa entender. O reino de Deus se trata dessas coisas. Não trata de dogmas, não fala de religiosidade, não fala de regras, não fala de aparência, mas fala de fazermos da nossa vida a oferta, como um culto com entendimento para que a vontade do Pai se cumpra. Como a gente precisa aprender isso, crescer, como a gente precisa entender estas coisas. O reino de Deus fala do Pai, fala da sua vontade. Fala de mesa, fala de comunhão, fala de comermos juntos, fala de repartirmos o pão, fala de nos oferecermos em favor do outro, nos responsabilizarmos pelo outro, sermos instrumentos na vida do outro, para que o outro possa conhecer o Pai, conhecer da sua vontade. E um pouco mais além, fala de que nós precisamos ser como Cristo diante das pessoas, imitadores de Cristo. Na realidade, Jesus nos enviou para isso. Assim como ele tinha sido enviado, ele nos enviava. E como ele falou a Filipe que quem o via, via o Pai, nós precisamos entender que, da mesma maneira, quem nos vê tem que ver o Pai, tem que ver o Cristo, tem que ver o Pai em nossas vidas. E na realidade, por quê? Porque Jesus falou sobre isso, que quem nos recebesse estaria recebendo a Ele, quem recebesse a Ele estaria recebendo o Pai. Então, assim, essa questão é muito importante entendermos. O véu rasgou, a presença foi liberada. Não precisava de alguém especial, de sacerdotes especiais. Ele nos fez um reino de sacerdotes. O que Deus fez é que nos colocou nesse reino de sacerdotes. Somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Proclamarmos as virtudes de Deus é vivermos como Deus neste mundo, revelando o seu reino, manifestando sua glória, fazendo obras que glorificam o nome do Pai,
Isso é reino de Deus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas e precisamos entender isso. Não existe outra coisa, não existe outra maneira, não existe outra questão pela qual devemos viver, que não seja revelarmos o reino neste mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos submetermos à vontade do Pai, para sermos essa expressão de Cristo diante das pessoas. Tá bom? Que a gente possa entender isso e viver e submeter a essa vontade. Por isso, sim, qual é o intuito de tudo isso que a gente tem feito, dessas reflexões? Que a gente se desperte para aquilo que está na Escritura, na perspectiva de Deus, que a gente peça para que Ele possa abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa ler, ouvir e entender aquilo que Deus está falando. Não entender segundo a nossa perspectiva. Por isso, se você tem gostado, curta, se inscreva no canal, receba as notificações, compartilhe com as pessoas, compartilhe com aqueles que você ama, para que, assim como você tem sido movido e tem entendido a vontade do Pai, você possa entender e compreender a vontade do Pai. O Senhor te conduza nessa jornada, o Senhor te conduza no seu querer, no seu desejo, para a glória e louvor do nome dEle, para que Ele seja conhecido por meio da sua vida e entenda, que a gente possa entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não somos a igreja, mas fazemos parte da igreja, porque a igreja é a assembleia, é o ajuntamento, é a família de Deus. E a gente precisa viver na plenitude da vontade do Pai, o que Ele planejou para nós. Por isso, que o Senhor possa te conduzir nessa jornada de crescimento, amadurecimento e conhecimento do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.